porque a gente vai estar registrando tudo isso. Ok? Então, pessoal, o que acontece, né? Hoje, a gente agora quer entrar aqui, avançando um pouquinho, a gente quer trazer para vocês formas de classificar os custos, tá? E quando a gente fala em formas de classificar os custos e também as despesas, na verdade, não somente os custos, nós queremos iniciar por uma forma que, inclusive, a gente vai resgatar no futuro, na hora que a gente for desenvolver a questão de precificação. Então, hoje, qualquer planilha de formação de preço, tá? Cálculo de markup, e na hora que você quer desenvolver essa parte financeira dentro da empresa, é esse o tipo de classificação que é obrigatório que você entenda. Então, quais são os dois tipos de gastos que nós temos, tá? Dentro de uma empresa, isso nesse ambiente, na hora que a gente quer fazer essa parte de gestão financeira. Nós podemos classificá-los quanto, né? Ou como, na verdade, como fixo ou como variável. O que é cada um no final das contas? Pessoal, um gasto fixo, ele é simplesmente aquele gasto, né, que vai existir independentemente se a empresa funcionar ou não. É a melhor forma que a gente pode resumir, tá, o que é um gasto fixo. Então, imaginemos uma empresa que aluga uma sede, tá? Ela trabalha vendendo ração aí, por exemplo, para animais, né, cachorro e tal. Então, ela paga o aluguel, ela compra a ração, ela paga o salário do vendedor, ela paga a conta de energia. Então, cada uma dessas despesas e custos, né, a gente tem que conseguir classificar ela entre custo ou despesa fixa e custo ou despesa variável. E como é que a gente consegue fazer essa classificação? A gente tem que analisar individualmente qual é o tipo de impacto que ela tem, tá? Se ela está vinculada ou não ao volume de vendas ou ao volume de produção. Ou seja, se a empresa funcionando ou não funcionando, se existe ou não. Então, vamos imaginar um aluguel, tá? Você aluga um ponto e se você, porventura, tá, não vender nada no mês, né? Aconteceu, sei lá, ninguém que está querendo a sua mercadoria, essa ração aí é muito ruim, mas você tem um aluguel para pagar. Pessoal, o fato de eu não ter conseguido vender nenhuma ração vai me desobrigar a pagar o aluguel? Em outras palavras, eu ainda tenho que pagar o aluguel? Sim. Sim. Pronto. Sim. Esse é o princípio. Se, independentemente de eu vender, ou seja, ou de eu funcionar, ou da empresa estar funcionando ou não, se esse gasto ainda vai existir, nós chamamos isso de um gasto fixo. Agora, se esse gasto existir somente quando eu vender ou quando eu estiver produzindo, em resumo, quando a empresa está funcionando, isso é o que nós chamamos de gasto variável. Exemplo, nessa mesma empresa de ração, nós temos um vendedor. E para esse vendedor, eu assinei a carteira de trabalho dele, tá? Com um salário mínimo, mais 10% de comissão. Então, vamos lá. Neste mês em que eu não vendi nada, quanto esse vendedor vai receber? Depende. É do... Só o salário. Ele é registrado com salário mais comissão. Ele não vendeu nada esse mês. O que é que ele vai receber? Apenas o Somente salário. o salário. Então, o salário do vendedor é fixo ou variável? Variável. Variável. O salário do Se for vendedor... Ah, tá. O salário é fixo. O salário é Ah. fixo. Porque vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar o salário do cara. Acabou. Você, aquela parte ali é a parte fixa. Agora, no mês seguinte, né? Tivemos vendas e ele tem 10% de comissão além do salário. Então, a comissão, ela é fixa ou ela é variável? Variável. A comissão Variável. é variável, exatamente. Por quê? Porque a comissão, ela só está existindo quando eu consigo vender. Então, perceba que a existência dela, né, o aumento ou a redução,
está diretamente vinculado ao funcionamento da empresa, neste caso especificamente a vendas, né? Mas você tem outros eventos que são variáveis que estão ligados diretamente à produção. Você tem, por exemplo, produtividade, você tem matéria-prima. Eu só vou comprar mais ração se eu estiver vendendo. Não adianta nada. Eu não vou comprar mais ração se eu estou lá com o meu estoque parado, eu estou sem vender. Então, perceba que a matéria-prima também é algo variável, tá? Então, esse é o princípio que a gente quer que vocês absorvam. E todos os gastos, pessoal, das empresas, eles são e devem ser classificados entre esses dois tipos. Então, quando a gente pergunta, o que essa empresa tem aí de gasto fixo? É nesse princípio, é nessa ideia, é de você conseguir, tá, enxergar aquilo que realmente vai existir, independentemente de você estar funcionando ou não. Então, vamos aprofundar aqui um pouquinho. Olha só, os gastos que vão existir independentemente, tá? Se houver produção ou venda, aluguel, energia elétrica, salário do funcionário. Percebam que todos esses três aqui, esses três exemplos, são exemplos de gastos que a empresa vai ter que pagar, vai ter que assumir, independentemente se ela abriu a porta, se ela conseguiu vender, se ela não conseguiu. De todo jeito, meu amigo, isso aqui vai estar lá para você pagar. Ah, professor, mas se eu não abrir a empresa, eu não tenho energia para pagar. Tem sim. Se você desligar o seu disjuntor, você ainda tem uma conta de energia para pagar, porque você paga pela disponibilidade da energia. Então, se for trifásico, vai estar ali, sei lá, perto de R$ 100. Se for monofásico, vai estar um pouco mais barato. Mas você paga. Se você desligar o seu disjuntor e deixar o mês inteiro o disjuntor desligado, você vai pagar, sim, taxa de iluminação pública e a disponibilidade de energia. Então, perceba que mesmo sem você funcionar, esse gasto, ele ainda vai estar existindo, tá? Então, o aluguel, a energia e o salário do funcionário, que são gastos que existem independentemente se a empresa estiver funcionando, se a empresa, se houver produção ou não, nós chamamos esse gasto de quê? É um gasto fixo, exatamente. Então, pessoal, esse é o que nós chamamos de gastos fixos. Agora, quando a gente vê, por exemplo, a matéria-prima, as mercadorias, que são exatamente aquilo que a gente trabalha para produção, que a gente utiliza para poder revender, as comissões, adicional de produtividade, tá? E todos esses, esses movimentos que só vão existir, esses gastos que só vão existir, quando houver produção ou quando eu estiver vendendo, nós chamamos esses gastos de quê? Variáveis. Pessoal, esse é o princípio. Ele é básico assim mesmo e o que a gente tem que conseguir aqui é internalizar isso para que a gente possa desenvolver os indicadores que a gente vai trabalhar mais à frente, porque eles vão trabalhar exatamente em cima dessas duas classificações. O que é fixo dentro da empresa e o que é variável dentro também dessa empresa. Então, temos que ter esse entendimento. O que eu quero? Eu não quero que vocês internalizem, por exemplo, tá? Professor, aluguel vai ser sempre fixo. Professor, comissão vai ser sempre variável. Não, não é isso. Não existe uma tabela pronta, não existe uma fórmula mágica em que sempre cada um dessas situações vai ser fixo ou variável. Por quê? Pessoal, perceba que depende da atividade da empresa. Uma empresa que vende energia, uma concessionária elétrica, por exemplo, a Celpa do Pará ou a Equatorial no Maranhão, perceba que energia elétrica para essas empresas não vai ser um gasto fixo. Isso aí é o que eles vendem. Então, isso aí vai ser para eles, vai ser um gasto variável. Por quê? Porque é o custo que eles estão tendo para aquela venda. A matéria-prima deles é a energia. Então, perceba que essa classificação ela vai mudar dependendo de qual empresa você esteja analisando. Então,
Não memorizem, não simplesmente internalizem como uma verdade absoluta cada uma das situações, porque uma imobiliária, ela vende trabalhando com aluguéis, tá? Ela ganha sobre os aluguéis. Então, se eu coloco a minha casa, tá? Numa imobiliária, quando ele vai alugar para mim, ele me cobra lá um percentual. Então, o dinheiro transita pela conta da imobiliária e sai, já descontando, no caso, o percentual dele. E aí vem para a conta do proprietário. Então, perceba que, para uma imobiliária, ela trabalha vendendo aluguéis, trabalha vendendo casas. Então, essa percepção do que é fixo, do que é variável, ela vai depender de qual empresa você esteja analisando. Ah, professor, e por que você está dizendo aí, então, que neste caso é fixo? Em regra, né? Em maneira geral, na maioria dos casos, vai acontecer isso aqui. O aluguel vai ser um gasto fixo da empresa, tá? A energia elétrica vai ser um gasto fixo da empresa, o salário do funcionário vai ser um gasto fixo da empresa, em regra. Mas a gente não pode ter isso como verdade absoluta. O que eu quero que vocês internalizem é o conceito, para que vocês tenham uma capacidade de julgar por conta própria e não ficar, rapaz, o professor disse que aluguel era gasto fixo, ou energia, ou salário, ou imposto, ou seja lá o que for. Não é esse o princípio. A ideia aqui é vocês absorverem o entendimento. Então, vocês chegam no estabelecimento, vocês, os administradores, vão lá precificar, tá? Os produtos, os serviços, ou seja lá o que vocês estiverem administrando, vocês vão ter que ter esse entendimento de chegar lá e conseguir definir, olha, para este negócio, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo, isso aqui já é variável, isso aqui já é variável, e não procurar uma tabela pronta para poder identificar. Então, o que é o conceito? O gasto que existe, independentemente se houver produção ou venda, tá? Se eu vou tendo algum dispêndio com aquilo ali, então a gente vai classificar isso como fixo. Agora, se for o gasto, né? O gasto que vai existir somente quando a empresa está funcionando, somente quando eu estou vendendo, ou em virtude de eu estar vendendo, tá? Ou funcionando, aí esses são os que a gente chama de variáveis. Então, absorvam, pessoal, o conceito e não tentem decorar, né? Para que cada item já seja especificamente classificado como variável fixo. Belezinha? Eu trago, tá? Vamos trazer aqui para vocês agora também uma outra perspectiva. Pensem comigo, eu acabei de dizer que na maioria das empresas, a energia ela vai ser considerada um gasto variável, beleza? Até aí? Ou um gasto fixo, beleza? Até aí? Estão vivos? Beleza. Ótimo. Pessoal, pensem comigo. A conta de energia, ela vem o mesmo valor todos os meses? Não. 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 Ótimo. Então, se não vem o mesmo valor todos os meses, eu vou classificar esta conta de energia como fixo ou variável, já que todo mês tem um valor Variável. diferente? Variável. Fixo. É uma Fixo. que pode variar. Ilustres, agora nós vamos aqui, tá? No famoso desmistificar. Quando a gente fala em fixo, nós não estamos falando que os valores obrigatoriamente tenham que ser imutáveis. Como assim, professor? Quer dizer que você pode ter um valor diferente todos os meses, tá? E ainda assim ser classificado como algo fixo. Então, perceba, vamos lá. O aluguel, na maioria das vezes, na nossa empresa de ração, o aluguel é um gasto fixo? É. A gente vai pagar o mesmo valor todos os meses? Vai. Mas não é porque a gente está pagando exatamente o mesmo valor todos os meses que ele é classificado como fixo. Ele é classificado como fixo porque ele independe, tá? A existência dele independe do funcionamento, tá? Ou da operacionalização, ou da venda das nossas rações. Eu vou ter que pagar de toda forma. Agora, por exemplo, um funcionário que tem um salário, nós dissemos que o salário é gasto fixo. Por quê? Porque se funcionar ou não funcionar, eu vou ter que pagar aquilo ali, o salário do cara. Mas beleza, eu pago um salário para vocês, né? Para o funcionário. E se esse funcionário faltar um dia, ele vai receber um salário? Se ele faltar um dia, Ele faltou um dia. Ele vai receber o mesmo valor que ele recebeu, por exemplo, no mês que ele trabalhou todos os dias? não. Não. Vai vir descontado. Pois é, vai mudar, né? Depende da forma, né? Também do
da forma do trabalho. Tem alguns que descontam e outros não. Mas considerando que a gente desconte, ele vai receber o mesmo valor de quando ele trabalha o mês inteiro? Não. Não. Inclusive, é direito do empregador, além do dia de falta, descontar o descanso semanal remunerado, tá? Ou seja, ele pegaria DSR. 2 faltas, né? Exato, famoso DSR. E se nessa semana tiver um feriado, ele perde o feriado Aí ele tá também. morto. Entendeu? É para matar o cara. O cara falta um dia, ele pode perder 3 nessa brincadeira. Então, o que eu quero que entenda? O cara, no mês passado, quando trabalhou o mês inteiro, ele recebeu um salário, e nós chamamos de gasto fixo. No mês atual, ele faltou um dia, então a gente descontou esse dia dele, ele vai receber um pouquinho menos do que o que ele recebeu no mês passado. Perceba que o valor que ele recebeu no mês passado é diferente do valor que ele recebeu esse mês. E aí, o fato de ter mudado o valor de um mês para o outro, isso é um gasto fixo ou um gasto variável? Fixo. Fixo. Continua sendo um gasto fixo, exatamente, pessoal. Não tem nada a ver com relação ao valor. Outra perguntinha, vou até antecipar já do exercício. O IPTU, que a empresa tem que pagar, é um gasto fixo ou variável? Fixo. Fixo. Eu pago IPTU quantas vezes no ano? Depende. Uma vez, tá, não? Tem que parcela, né? Exato, vamos lá. Ou parcelado ou a cota única, né? A gente paga o IPTU, o quê? O imposto, ele é anual. Ele é uma vez ao ano. Igualmente, quem? O IPVA. A gente paga o IPVA uma vez. Pode parcelar em 4, né? 5. Nesse período de pandemia, eu acho que eles estão fazendo quase um crediário já aí de parcelamento. Mas a pergunta, ilustres, o IPTU, o IPVA, que são impostos que a gente paga uma vez ao ano, por mais que a gente possa parcelar ali em até 4 vezes, 5 vezes, né? É fixo ou variável? A gente paga uma vez só ao ano, né? Ele é cobrado uma vez só ao ano. Fixo. É fixo. 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 Nossa, tô ficando até emocionado. Por que é fixo, gente? Porque Depende todo ano da é produção. cobrado. Sempre vão Porque ter que pagar. independe da produção, da venda. E vai Tá. existir, independentemente se a empresa abrir ou não abrir. Por quê? Isso. Porque, na verdade, o IPTU, o IPVA, ele é um imposto sobre a propriedade, é sobre a posse. Não é se vai funcionar, se você vai usar ou não. Então, ele independe. Ah, professor, mas é só uma vez no ano, paguei em cota única, como é que vai ser fixo se eu só pago uma vez? O fixo, pessoal, não tem nada a ver nem com o valor ser imutável e nem com, né, o lastro temporal, ou seja, ele não tem que ser periódico, ele não tem que acontecer com o mesmo valor todos os meses. O que a gente tem que analisar é o que vocês acabaram de dizer. Meu amigo, essa bagaça aí tem alguma coisa a ver com o fato de eu estar produzindo ou não? Não, não tem. Eu vou ter que pagar esse negócio aí, independente se eu abrir a empresa ou não, eu tenho que pagar. Não tenho? Pois então, meu amigo, isso aí nós chamamos de fixo. E é isso que eu gostaria de que vocês internalizassem. Porque a palavra fixa traz aquela falsa sensação de que não pode ter mudança. E não tem nada a ver. O fato de ser classificado como fixo é único e exclusivamente se está atrelado à produção ou venda, ou seja, se a empresa funcionando ou não. Se não está atrelado a isso, então esquece esse negócio de classificação volumétrica, tá? Ele é fixo, independentemente se ele vai oscilar, né? Ou se ele vai mudar, se ele vai acontecer todos os meses ou não. O que a gente tem que sempre analisar é o quê? É se ele oscila em virtude da produção ou venda. Então, internalizem isso, que é para impregnar na cabeça e ninguém esquecer esse pequeno princípio, tá? Essa forma que a gente tem aí para classificar em fixo e variável. E aí, só para a gente contextualizar, a gente traz aqui de forma um pouco mais sintética, com mais alguns exemplos. Então, ó, olha só, custos fixos, né? O que a gente tem aqui para... Volte. Cadê meu... Custos fixos. O que a gente tem aqui? Nós temos simplesmente, né, vários exemplos. Custo fixo são aqueles que não guardam, olha só, não guardam qualquer relação com o volume da atividade. Então, se eu produzir muito, se eu produzir pouco, isso não vai interferir, tá, naquele valor. Não é isso que faz com que exista ou não um valor, tá?
A variação no volume de atividade não altera o custo. Então, perceba que o fato da gente aumentar a produção ou diminuir a produção é irrelevante, porque, na verdade, a empresa pode ficar até sem funcionar, que ainda vai continuar resistindo. Então, perceba, o nosso aluguel mensal, eu vou ter que pagar com a fábrica funcionando ou não. Se eu produzir mais ração, se eu vender mais ração, não vai fazer diferença no valor do aluguel, tá? O salário do supervisor também não vai ter nenhum tipo de interferência. Diga aí, Marcomano. Boa tarde. Boa. Professor, existem alguns lojistas que eles, quando vão fazer o contrato de aluguel, eles amarram um percentual em cima do valor da venda. Nesse caso aí, a gente considera igual a comissão do vendedor, não é isso? Exato. Agora, por exemplo, no shopping, né, tem lá a questão das luvas e participação sobre as vendas. Mas perceba que sempre existe uma parte fixa. Isso. E uma outra parte atrelada, tá? Essa parte atrelada, essa aqui, a gente chama ela de variável. Ela pode aumentar ou diminuir, né, em virtude da venda. E isso é variável, o conceito é esse. Essa parte aqui que não muda é o que a gente chama de fixo, tá? Então, digamos que aí neste caso é o que nós chamamos de misto. Tem a parte fixa e tem a parte variável. Similar ao que acontece com o salário, né, do vendedor que também recebe comissão. Ele tem a parte fixa e tem a parte variável. Então, você classifica separadamente. Beleza? Beleza, obrigado. Na hora. Aí, pessoal, nós temos a depreciação em linha reta. Isso aqui, acho que vai estar até nos exercícios de vocês daqui a pouco. Olha só, depreciação, pessoal, pensem comigo. Eu já estou dizendo que é fixo, então não vou nem perguntar para vocês se é fixo ou variável. Mas pensem comigo. A depreciação, ela vai acontecer independentemente se você vai usar ou não aquele bem. Então, se você comprar um carrinho e deixar ele estacionado na sua garagem eternamente, ou seja, só tem a única quilometragem que existe é de quando ele desceu da cegonha para dentro da garagem da sua casa, ele vai depreciar do mesmo jeito, pessoal. Por quê? Porque existe a ação do tempo. É pelo uso ou pelo tempo. Então, os dois já faz com que, né, o seu bem perca ali aquele valor. Então, se é independente de você usar ou não, a depreciação se torna algo fixo. E ela vai sendo ali de forma mensal. Ah, professor, mas tem um cara ali que o cara é estragado demais, joga o carro nos buracos, acaba com o carro, não sei mais o quê. Não, ele tá aumentando a velocidade da depreciação, mas a depreciação já existia. Ela ia ter do mesmo jeito. É a mesma coisa né, digamos assim, da energia. A energia você pode consumir ela, né, um mês, ou de repente todo mês a gente está sofrendo aí um reajuste, a conta vem mais cara, mas já existia, então ela vai continuar também sendo, tá? O que a gente considera como um gasto fixo. Inclusive, ela está logo aqui abaixo, né? Está aqui a nossa conta de energia, também considerado um gasto fixo. E aqui, pessoal, quando a gente fala em energia, a gente está até colocando aqui como para iluminação e tal, mas a ideia aqui é que se a gente for olhar aqui para o lado, tá? Dentro do gasto variável, nós temos uma energia elétrica. O que é essa energia elétrica aqui? É a energia elétrica que nós chamamos de força. Como assim de força? Basicamente, a gente só vai enxergar isso em questões. E eu estou trazendo porque quando vocês estiverem em algum concurso, alguma situação assim, vocês têm que ter essa capacidade de... né, é uma percepção, é uma sensibilidade de perceber esses detalhes. A energia, quando você está falando da força que movimenta a máquina produtiva, perceba que essa energia ela está sendo aplicada de forma direta para uma máquina que vai produzir. Professor, não consigo nem visualizar isso. Você imagine uma padaria. A padaria faz o quê? Bolo, pães, né? Essas coisas deliciosas que engordam a gente. Mas para fazer o pãozinho francês, eles usam aqueles fornos que são absurdamente consumidores de energia elétrica. Então, a energia elétrica de um empório, de uma panificadora, é altíssima. Diga-se de passagem, um dos maiores custos que tem dentro da panificação é exatamente a energia elétrica. E aí, professor, neste caso de uma panificadora, a energia ela vai ser classificada como algo variável, ou seja, que depende da minha produção, ou como algo fixo. Perceba o seguinte, a energia que vai para os fornos, né, para aquelas fornos que vão esquentar os pães e tudo mais, isso ali a gente considera como um gasto variável. Agora,
qual que é o problema disso? Como é que você vai saber quantos por cento da sua energia vai para lá? Né? Então, você pega lá a sua conta de 7 mil reais, de 10 mil reais, 12 mil reais, e acredite, conta de panificadora, né, esses patamares mesmo, é de 5 mil em diante, né? Não tem panificadora pagando pouca energia, não. É caro mesmo, por causa desses fornos. Então, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que conseguir, pessoal, mensurar essa energia para que ele possa ter, olha, esta energia aqui faz parte do meu gasto variável, para essa outra aqui já faz do meu gasto fixo. Quando não consegue, o que que eles fazem? Eles pegam a conta de energia inteira e vai jogar como gasto variável. Por quê? Porque a atividade deles depende muito da energia elétrica. É diferente, por exemplo, do meu escritório de contabilidade. Meu escritório de contabilidade, ele usa um computador e luzes. A energia é mínima. Para mim ali, ela não vai oscilar. Eu vou pagar praticamente o mesmo valor todos os meses, então para mim ela acaba sendo como um gasto fixo, mas para eles é um valor representativo dos custos. Então ele entra no gasto variável. Inclusive, dentro da nossa conta de energia elétrica, inclusive na de vocês, pessoa física, tem lá ICMS, né? Nós, pessoa física, estamos pagando. Empresa, pessoa jurídica, também está pagando dentro da conta de energia. Para aquelas empresas, tá, que não são optantes do Simples Nacional, mas querem fazer a compensação do ICMS, esse ICMS que está aqui embutido nessa conta de energia, tá, e que é dentro do meu processo produtivo, você pode pegar ele e usar como crédito na hora de apurar o ICMS a pagar. Agora, para fazer isso, você tem que ter um controle, tá? Um controle específico somente para a energia que é utilizada no processo produtivo. Em outras palavras, você tem que ter um relógiozinho à parte. Então, você tem um relógio da parte da frente da loja, que é a parte lá da venda, com a iluminação e tal e tudo mais, e teria que ter um relógio só para a área de produção, no nosso caso aqui, do nosso exemplo, da panificadora. Por quê? Porque aquela energia desse relógio, você vai classificar ela todinha como gasto variável. A energia lá da parte da frente, ela ficaria como gasto fixo. E essa energia do gasto variável, que é do processo produtivo, que tem ICMS lá dentro, a gente pagando, inclusive no estado do Maranhão é um dos mais altos, você pode utilizar como crédito, tá? Na hora de apurar o ICMS a pagar no mês. Simples assim. A maioria das pessoas nem sabem disso, mas você tem um créditozinho para essas que pagam tanta conta de energia, então, assim, vai ter aí seus R$ 500, né? R$ 1.000 aí de ICMS brincando numa conta de energia de repente dessa. E aí ele pode usar isso como crédito. E crédito, pessoal, eu sei que vocês não são da área a contar, mas o crédito é o quê? É o governo me devendo. Eu já paguei esse ICMS. Então, na hora da minha venda, que ele disser, ó, na minha conta de energia eu tenho um crédito aqui de R$ 500. E aí, depois que eu apurei tudo que eu vendi no mês, eu tenho que pagar R$ 1.000 de ICMS. Opa, eu não vou pagar 1.000. Por quê? Porque eu tenho R$ 500 de crédito aqui, ó. Então, eu pego esse crédito, abato do valor que eu tinha para pagar e eu só pago a diferença. Então, eu só vou pagar R$ 500 de ICMS. Pergunta quantas pessoas já fizeram isso? Praticamente ninguém. Tem um monte de advogado, né, entrando na justiça buscando esses créditos aí, inclusive. É uma área, um campo de atuação que existe. Mas é isso. Então, a energia elétrica que você conseguir mensurar, que esteja diretamente ligada ao processo produtivo, essa energia, ela é variável. A energia elétrica que você não tem como mensurar, ou porque o custo-benefício dá tanto trabalho para você conseguir fazer isso, que não vale a pena você ir lá, aí é lembrar dos princípios que nós vimos ontem, né? Princípio da materialidade, ou seja, da relevância. Se não é relevante, eu não vou ter um trabalho, um monstro desse. Não tem por que eu fazer isso. Eu deixo ele lá como gasto fixo e pronto, morreu. É relevante, vai me dar crédito de ICMS, vai me ajudar a precificar meus produtos, então eu vou lançar como gasto variável porque eu tenho como fazer isso. Sempre nós temos que ter o custo-benefício, né? Ou seja, a relevância, o princípio da relevância em mente. Porque dá trabalho você fazer essas classificações. Então, quando for uma classificação que não compensa, deixa de mão. Compensa, aí sim você vai detalhar para ver direitinho onde é que tem que ficar. Então, avançando, nós temos aqui, ó, salário dos vendedores, tá? Salário de vendedor já é, na verdade, até uma despesa, que a gente vai ver um pouquinho, a gente já viu lá atrás, mas é fixo. E impostos periódicos. Pessoal,
imposto periódico, né, é aquele que vai incidir independentemente de você existir ou não. Por exemplo, o IPTU é um imposto periódico. É um imposto sobre a propriedade que você tem. Então, se você produzir ou não, ele é um imposto. O IPVA é um imposto porque você tem um veículo. Também aqui é um imposto classificado como imposto periódico. E por que é que eu estou dizendo, né, em cima disso, imposto periódico e tal? Porque nós temos, já do lado aqui, né, dos custos variáveis, vou até mudar de cor. Então, aqui do lado dos custos variáveis, você também tem os impostos. Mas esses impostos, eles são proporcionais. O que é proporcional? Lembra ontem, quando a gente falou que era sobre o faturamento? Que eu disse, você vai no exemplo do Simples Nacional, se você estiver, né, na primeira faixa, você paga 4% do comércio. 4% sobre o quê? 4% sobre o que você faturar. Então, perceba, quanto mais você faturar, você vai pagar mais imposto. Quanto menos você faturar, você vai pagar menos imposto. Inclusive, se você nem faturar, você nem paga nada naquele mês. Fica uma empresa como sem movimento e não paga nem imposto. Então, perceba que só vai existir o Simples Nacional, ou seja, aquele imposto, se você vender. Então, está dentro do conceito. Quando eu vendo ou quando eu funciono, existe. Quando eu não vendo ou não funciono, não existe. Então, esse tipo de imposto simples só existe quando eu vendo. Quando eu não tenho um movimento, ou quando a empresa está fechada, acabou, não existe. Vou só declarar como sem movimento. Então, por isso que a gente sempre fala, vocês têm que pegar o conceito para conseguir aplicar no dia a dia e em cada situação, e não uma tabela. Por quê? Porque nós temos impostos que vão ser classificados como fixos e vamos ter impostos que vão ser classificados como variáveis. E aí é vocês que vão ter que ter essa sensibilidade, essa perspicácia de conseguir entender. Tá, essa bagaça aí está atrelada ao quê? Só existe se eu vender? Só existe se a empresa funcionar? Beleza, então é variável. Não, vai existir independente de qualquer coisa. Então é fixo. Belezinha? Então, ó, matéria-prima, que é o que a gente utiliza na produção, mão de obra direta, tá? As mercadorias, que é o que a gente vende, comissão dos vendedores. Perceba que tudo isso é variável. E aqui pode até surgir também aqui uma dúvida, pessoal, quando vocês perguntam salário de vendedores, né? A gente disse que era fixo. E aí agora aqui mão de obra direta, nós estamos dizendo que é variável. São conceitos diferentes, tá, pessoal? O que é, tá? O que seria aqui no caso uma mão de obra direta? De forma bem simples. Deixa eu limpar isso aqui que eu já rabisquei tanto. Eu vou ficar aqui no cantinho aqui com vocês. O que é? Olha só. Um funcionário que trabalhe, né, com carteira assinada com valor de 2.200 e ele é um mensalista, um funcionário mensalista, ele trabalha quantas horas por mês? Alguém sabe? Pessoal, um funcionário mensalista trabalha 220 horas por mês. O que isso significa? Isso significa que o valor da hora dele a gente consegue encontrando o salário dividido pela quantidade de horas. Então, se você pegar 2.200 e dividir por 220, qual é o valor da hora? O valor da hora vai ser de... Ops, não é isso tudo não, né, gente? De R$10, correto? Correto. Só que este aqui é o salário, 2.200. Mão de obra direta, pessoal, o conceito de mão de obra direta, como o próprio nome já diz, isso aqui é o tempo, tá? O tempo em que você realmente dedicou na sua produção. Então, vamos imaginar uma pessoa que trabalha de 8 às 12 e de 2 às 6. Vendendo, produzindo, prestando serviço, seja qual for a atividade.
Ele é um mensalista, ganha R$ 2.200 por mês, então o valor da hora é R$ 10, tá? E ele trabalha 44 horas por semana, jornada normal. O que é salário? Salário é 2.200. O que é mão de obra direta? Mão de obra direta é o tempo que efetivamente este rapaz trabalhou. Ou seja, o quanto ele se dedicou naquele serviço. Então, vamos imaginar na fábrica lá de ração. O cara entra 8, chegou na empresa, bateu o ponto dele 8 horas, conversou ali, conversou com fulano, né, bebeu uma água e tal, sentou na mesa de trabalho, quando ele vai começar a produzir aquela ração. Mas ele sentou, já era 8h30, tinha passado 30 minutos. Aí ele ficou de 8h30 até 9h30 e tal, deu 10 horas, aí o cara, né, cansou, ele, rapaz, eu tenho que ir no banheiro. Ele levantou, então ele começou 8h30 e levantou às 10 horas. Às 10 horas, este rapaz vai no banheiro, lancha, né, bebe uma água e começa a conversar com o pessoal e tal, não sei mais o que. Ficou 1 hora nisso aí, voltou então somente às 11 para a mesa e trabalhou de 11 a meio-dia. Pessoal, dessas 4 horas da manhã, quantas horas efetivamente esse cara trabalhou na produção da ração? Ele trabalhou de 8h30 às 10, ou seja, 1h30, e ele trabalhou de 11 a meio-dia, ou seja, mais 1 hora. Isso quer dizer o quê? Que nessa parte da manhã, a quantidade, tá, de tempo que ele efetivamente trabalhou foi 1h30, né, no primeiro intervalo, e depois mais 1 hora. Pessoal, pela manhã, este rapaz, ele trabalhou 2h30. Essas 2h30 que ele efetivamente trabalhou é o que nós chamamos de quê? De mão de obra direta. Essas 2h30 das 4 horas que você está pagando, você chamaria de custo variável. E a 1h30 que ele só, como se diz por aí, lefoou, né? Lanchou, caminhou, conversou, passeou, se distraiu, isso aí fica como custo fixo. Por quê? Porque, na verdade, ele não estava produzindo. Então, se ele não estava produzindo, era 1 hora que eu paguei independentemente da produção, que eu ia pagar independentemente se a empresa funcionasse ou não. Isso, pessoal, existe muito, tá? Nas grandes indústrias. Claro que empresas pequenas jamais vão fazer esse tipo de controle. Por quê? Porque o custo-benefício, a relevância para esse tipo de empresa não compensa. Mas para grandes empresas, esse tipo de controle já se justifica para ver a produtividade do funcionário. Por exemplo, o Marco Mano, ele trabalha para mim só 2h30. Mas o Bruno, em média, né, por turno. Mas o Bruno, ele tem de mão de obra direta 3 horas. E aí, eu vou ficar com qual dos dois? Então, perceba que o Bruno, ele faz com que eu perca somente 1 hora. O Marco Mano está fazendo que eu perca 1h30. Só por isso eu já vou eliminar? Não, só essa variável não. Quanto é que o Marco Mano produz? Não, ele produz 500 unidades. Mesmo, né, me tomando aí 1h30. E o Bruno? O Bruno só produz 100. Uai, ele trabalha mais tempo e ainda me produz menos? Manda o Bruno embora, chama o Marco Mano para conversar e vamos cortar a conversa desse homem aí. Está conversando muito, está passeando muito. Porque se eu conseguir pegar esse tempo dele, produtivo, e ampliar, ou seja, das 4 horas, ao invés dele trabalhar 2h30, a gente conseguir que ele trabalhe 3, 3h30, porque ninguém também é uma máquina, ninguém vai conseguir trabalhar as 4 horas em ponto, imagina o tanto que esse homem vai me entregar. Esse é o princípio da análise de custo, é para você tomar decisão, e você não toma ela simplesmente com números frios de uma só vez. Belezinha? Mas é nesse sentido, só para a gente entender o que seria a mão de obra direta, é o tempo efetivamente dispendido, tá? Na hora da produção, na hora de você estar desenvolvendo aquele trabalho, aquela situação. Belezinha? Então, avançando, ilustres.
Além de apresentá-los, nós vamos agora representar isso em um gráfico. Muitas pessoas morrem de medo de gráfico, gente, mas gráfico é a melhor coisa do mundo. Ele traz um monte de informação. Na hora da prova, a melhor coisa que tinha era quando eu vi um gráfico, porque o fato de ter um gráfico, eu sei que tem muita informação ali para mim, e aí facilita. Bom, CF não é Constituição Federal, mas sim os nossos custos fixos. O CV não é o nosso currículo Lattes, tá? Inclusive, recomendo aos senhores, por favor, tá? Na hora de fazer currículo, vamos utilizar a plataforma Lattes, que é o que nós temos aí de mais moderno. Esse aqui é o que nós chamamos de nossos gastos variáveis. Então, se nós fôssemos representar, tá, em uma reta, em um gráfico, eu vou mudar de cor. Olha só o gasto fixo. Ele tem uma reta contínua. Por quê? Porque se eu pago R$1.000, né, se o somatório dos meus gastos fixos é R$100, ele tende a permanecer constante. E por que que ele tende a permanecer? Porque, lógico que pode haver alguma oscilaçãozinha, porque, como eu disse, a conta de energia, por exemplo, ela pode subir, ela pode baixar, eu posso pagar o IPTU no mês, e obviamente eu não vou ter mais durante o ano, eu pago o IPVA, então em alguns meses ele pode subir, pode oscilar, mas ele tende a ser uma linha constante. Então, você vai estar sempre aqui numa margem. Num mês você pode chegar aqui, exemplo, a 110, você pode cair, né? Você pode cair aqui, ixi Maria, cair, Jesus, cair não pode ser 100, você pode cair aqui para 90, mas perceba, né, que você vai estar sempre aqui constante, né, muito próximo. Por quê? Porque é fixo. Então, você já tem ali mais ou menos a média de quanto que você vai pagar. Tem uma oscilação pequenininha ou outra, mas é aquilo ali. Em contrapartida, quando a gente fala do gasto variável, perceba que o gasto variável ele nasce de onde? Ele nasce do zero, pessoal. Isso aqui, tá? Num plano cartesiano, tá? Quando a gente fala em gráfico, aqui é o ponto zero. Então, perceba que o gasto variável está aqui, ó, zerado. Por quê? Porque o gasto variável ele está diretamente relacionado com a quantidade produzida ou vendida, no caso, dependendo do que você esteja analisando. Vamos imaginar que seja aqui o gasto variável de uma comissão. Se o vendedor não vender nada, a comissão é zerada. Então, você fica aqui, ó, no ponto zero. Por isso, ele nasce no zero. Agora, à medida que esse vendedor vai vendendo, ó, vendeu 1, vendeu 2, e aí vai indo, ó, sucessivamente. Quanto mais ele vender, tá? Perceba que quanto mais ele vender, maior será o quê? Maior será o valor do seu gasto variável. Então, aqui, se a gente sonhar dizendo que foram 10 unidades vendidas, perceba que ele já vai estar o quê? Ele estaria aqui, inclusive, acima já do nosso gasto fixo. Mas quando eu não vendo nada, ou vendo só uma, perceba o quê? Perceba que ele está abaixo do nosso custo fixo. Então, em resumo, o custo fixo ele vai ser constante. A reta que representa o custo fixo é uma reta constante, né? E a reta que representa o gasto variável, ela já vai ser uma reta, tá, ascendente. Por quê? Porque ela aumenta à medida em que eu aumento a quantidade produzida ou vendida. Então, quanto mais eu vender, maior será o meu custo, né, ou o meu gasto variável. Perceba que sempre vai aumentando, considerando que aqui é o valor. Então, se aqui era 110, aqui já pode ser 120. Então, no custo variável, né, no gasto variável, na reta que representa, você pode sair do zero para o 120. Depende de quê? Depende da quantidade que você vai estar vendendo, né, ou trabalhando naquele mês. E é assim, tá, que você consegue representar a reta do custo fixo constante, reta do custo variável é uma reta ascendente. Quanto mais você produzir, mais você tem o quê? Mais você tem um custo para pagar. E o que seria o CT? O CT, pessoal, como a fórmula aqui já, né, nos apresenta, é o que nós chamamos de custo
total, ou seja, qual é o custo daquela empresa, né? Então, o custo total vai ser o somatório dos meus custos variáveis com os meus custos fixos. Óbvio, quando eu somar todos os meus custos que eu possuo, eu vou encontrar o custo total. Então, perceba que o custo total, ele não nasce no zero. Ele já nasce no ponto da reta do custo fixo, óbvio. Porque se eu não tiver nenhum gasto variável no mês, mas o meu custo total eu já tenho. Então, imaginemos, gasto variável, zero. Mas o custo fixo eu tenho, está aqui, ó, R$100. Então, 0 mais 100, 100. Então, está aqui, ó, qual é o valor do meu custo total? Já nasce aqui nos 100. Ah, professor, mas eu tive gasto variável. Então, se eu tive gasto variável, perceba que cada valorzinho, tá, do gasto variável que nós possuirmos, né, cada valorzinho de gasto variável que nós possuirmos, então, ó, enquanto estiver zerado, o meu custo total é os 100, porque eu não tenho mais nada, então está zerado, só tenho 100. Agora, à medida que eu vou produzir, então, ó, vamos supor que produzir aqui, ó, 5 unidades. Se eu for projetar, ó, olha para onde é que foi o meu custo total. O meu custo total já vai ser aqui, ó, 120. Por que vai ser 120? Porque eu tenho 20, né? Tá aqui, ó, a curva do variável. Ops, professor, estou puxando o lugar errado. Eu tenho aqui, ó, a curva do variável, 20. Então, quanto é que eu tenho de custo variável? 20. Mas eu já tenho também o quê? Eu tenho 100 de fixo, porque o fixo não some. Então, está aqui. 100 mais os 20 vai dar os 120, que é exatamente o ponto na reta do custo total. Então, em resumo, a reta do custo fixo é uma reta constante e que já nasce acima do zero. Perceba que já está ali, ó, no 100. A reta do custo variável é uma reta ascendente, né? Então, ela está subindo, mas ela nasce onde? Ela nasce no zero. Por quê? Porque ela pode não existir, eu posso não ter custo variável. Se a empresa estiver fechada, eu não vou ter. Agora, a reta do custo total, né? Ela é uma reta ascendente, mas já não nasce no zero. Ela nasce onde? Ela nasce onde nasce a reta do custo fixo. Então, ela já nasce no 100. Então, é do 100 para cima. Não tem como ser menor, porque ela já tem aqui um valor fixo. E aí, o que eu tiver de variável vai fazendo com que aumente o valor do meu custo total. Belezinha? Mole, 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 mole. Não foi não isso aí? Adoro gráficos. Diga aí se vocês conseguem, né? Vocês conseguem interpretar? Gostam, não gostam? Vocês estão vivos, gente? Tá todo mundo aí? Já estou ficando assustado. De boa. Sim. De boa, professor. Vamos avançar aqui. Vamos trazer para vocês agora só mais 2 classificações, tá? Coisa tranquila, não dá nem para chorar. E aí a gente passa já aqui uma tarefinha para vocês. Pessoal, além desse tipo de classificação, a gente tem um outro. Eu vou até falar logo. Antes de até mencionar o outro, a gente falou a respeito do custo misto, né? Então, a energia, você tem uma parte fixa e uma parte variável. O funcionário, né? Aquele funcionário que você tem um salário e a comissão, uma parte fixa e uma parte variável. Vamos imaginar aqui um funcionário que receba produtividade, né? Costureiras, né? Quanto mais produzir, ganha. Então, ela tem uma parte fixa e uma parte variável, né? Que é a parte da produtividade. Então, existe, tá, a classificação do custo misto, né? Que é quando você tem uma parte de cada um. Em regra, é só mesmo para questões, digamos assim, gerenciais. Porque, na prática, tá, principalmente quando a gente vai fazer os nossos indicadores, a gente não usa essa classificação de custo misto, tá? Mas para a ciência de vocês, existe sim essa possibilidade de classificação de custo misto, mas você vai ter que segregar na hora de precificações e na hora de trabalhar com índice. Então, qual é o valor que ficou do fixo? Vai para lá para o fixo. Qual é o valor que vai para o variável? Vai lá para o variável. Mas avançando, ilustres.
Uma outra forma de classificação desses custos é quanto à apuração, tá? Similar ali o que acontece, né, com a mão de obra direta, nós podemos classificar os gastos também como direto ou indireto. E, por favor, não faça nenhum tipo de associação, tá, entre direto e indireto com fixo e variável. Então, professor, todos os gastos indiretos são fixos ou todos os gastos diretos são variáveis. Não, isso não existe. Ou você classifica quanto, né, a sua forma, fixo e variável, ou você classifica quanto a sua apuração, direto ou indireto. Não existe essa comunicação de um para o outro, não. Não façam isso, porque senão vocês vão incorrer em erros. Pode haver diversas coincidências, mas em algum momento pode acontecer um erro, tá? Então, são classificações diferentes. Aqui é quanto à apuração. Qual é essa aqui, pessoal? O custo direto, tá? É aquele que a gente consegue mensurar de forma individual, de forma unitária. O que eu quero dizer? Vamos imaginar, tá? Que a gente está aqui produzindo o quê? A gente está produzindo a nossa ração, né? Como a gente já falou anteriormente. Gente, para a produção de ração, é óbvio que você tem lá a sua matéria-prima, né? Então, você tem, sei lá, eu nem sei o que é matéria-prima de ração, mas tem lá, eu sei que tem proteína, eu vou falar aqui pelo que eu vejo no rótulo. Você tem proteína, né? Você tem cálcio, você tem cada uma dos ingredientes, né? E não mais, né? E não somente o ingrediente. Você tem o quê? Você tem o percentual. Então, aquelas rações super prêmios, normalmente elas têm o quê? 26% de proteína. Então, você sabe que 26% de tudo aquilo ali, ou seja, se você comprou um saco de ração de 10 quilos, 26% daquilo ali, tá? Desses 10 quilos, no caso aí, 2,6 kg, quando seu cachorro tiver ingerido todo esse saco de ração, ele ingeriu 2,6 kg de proteína. E aí você pode fazer pelo cálcio, né? E por cada um dos nutrientes que lá compõem, tá? Aquela ração. Então, perceba que eu consigo quantificar de forma individual. Por mais que a ração seja fruto de vários produtos, eu consigo dizer individualmente o que é que foi para cada um, né? Quanto foi de cada um daqueles itens para a produção da ração. Isso é o que nós chamamos de custo direto. Eu consigo mensurar de forma individual e unitária cada um daqueles gastos. Agora, o que é o gasto, né, ou o custo que nós chamamos de indireto? O indireto, pessoal, é aquele que nós não conseguimos aplicar, tá, de forma individual. Porque imagine, a nossa fábrica de ração, ele não vende só uma ração. Ele vende também aqueles patê, vende aquele sachê, né? Vende uma infinidade de itens. E perceba, né, que se nós temos aqui uma fábrica que fabrica a ração e o patê para cachorro, ela vai pagar um aluguel. Quando eu pago esse aluguel, tá? E eu pago aqui, sei lá, um aluguel de 5 mil. Ótimo. Esse aluguel de 5 mil, eu estou produzindo 2 itens. Estou produzindo a ração e estou produzindo o patê. Beleza. Desses 5 mil reais, quanto foi para a ração e quanto foi para o patê? Como é que eu sei isso? Sugestões? Apoio? Não. Ajuda dos universitários? Professor, eu posso mensurar isso aí vendo a quantidade que eu produzi de ração de patê? Eu produzi 3 quilos, 2 foi de ração e um de patê. Eu posso jogar proporcionalmente
conforme a produção, esse valor em cima do valor do aluguel, percentualmente? Não. Mas tu tá me perguntando ou tu já tá me entregando a solução? Só para eu ter uma ideia. Se tu tá na dúvida, tu tá na certeza. Com certeza. Cabra duro. O que é que nós chamamos isso que você está propondo, Marco Mano? Como é o nome que se dá para isso? Assim, gasto proporcional, custo proporcional, e o nome eu não sei. Não. Em outras palavras, o nome técnico para isso é o que nós chamamos de... Beleza. Rateio. É exatamente isso, Marco Mano. O que acontece? Você vai ter que ratear, né, entre os produtos. E para você fazer esse rateio, o que você trouxe para nós é um critério de rateio. Entende? Então, perceba, quanto é que eu pago de aluguel? Eu pago 5 mil. Mas o que é que eu produzo lá dentro? Eu produzo ração, patê, sei lá, coleira, não sei mais. Em resumo, você não consegue aplicar de forma direta. Você vai ter que buscar algum critério para conseguir dividir isso aí. E perceba que tu falou o critério de produtividade, né? O critério de produção. Então, no mês, você pode produzir mais ração e menos patê. No mês seguinte, você pode ter o inverso. Você pode ter mais patê e menos ração. Então, é algo indireto. É algo que você não consegue mensurar já de forma unitária, não de forma direta. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que fazer um rateio, que aí, em outras palavras, nada mais é do que uma proporção, né? Como o próprio Marco Mano já falou, uma divisão. Você vai ter que conseguir, você vai ter que escolher uma forma de dividir. Ah, professor, são 2 produtos, vou dividir por 2. Não, isso não é critério de rateio, pelo amor de Deus, isso é média. Aí não funciona assim. Critério de rateio tem que ser coisas objetivas que estejam ligadas, tá, ao processo produtivo. Mas o Marco Mano, ele adiantou, isso não é conteúdo para a aula de hoje, mas para a próxima, são critérios de rateio, né? Sistemas de que você faz esse rateio dos custos indiretos. É uma forma, inclusive, pessoal, da gente distinguir o que é direto e o que é indireto. O que é custo direto? É aquele que eu consigo, né, alocar de forma direta e rápida. O que é o indireto? É aquele que eu vou precisar fazer um rateio, porque eu não consigo, né, apropriar de forma direta e imediata. Ele tem que ser, né, elaborado através de um rateio. Olha só um outro exemplozinho aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, estamos produzindo o quê? Nós estamos produzindo aqui uma panela, né? Uma panela de pressão feita de alumínio e tal. Então, perceba, você tem o alumínio, sei lá, 1 quilo de alumínio, você aqui já colocou direitinho para a produção da panela. Agora, o aluguel da fábrica, você não consegue jogar de uma vez. Ah, professor, e se eu produzir somente um item? Ah, tudo bem, se é só um item, ok. Mas saiba, fábrica nenhuma produz só um item. Normalmente, você vai ter aqui uma panela de pressão enorme, uma panela de pressão menor, isso no mínimo, né? Quando você tem variações de produto só do próprio produto, né? Mas na prática, o que se tem é uma infinidade de produtos. Então, você vai numa fábrica da Coca-Cola, lá não tem só Coca-Cola, tem água, tem suco, tem Sprite, Fanta, Jesus, né? Nosso Jesus foi comprado. Então, tem tudo. Tem muitas coisas. Por quê? Porque é prejuízo, pessoal. É perda de dinheiro quando você trabalha só com um produto. Então, no mínimo, você tem o quê? Você tem aqui uma produção do seu próprio produto. Então, panela de pressão, você tem digamos, a G, a P e a média, para atender todos os gostos. Então, perceba que o aluguel da fábrica, ele teria que ser rateado para você saber quanto que foi do aluguel para a produção de cada um desses itens. Então, esse é o princípio. Precisa ratear, é custo indireto. Não precisa ratear, é o custo direto. Funciona a sistemática simples assim. Belezinha? Avançando, ilustres. Quanto à despesa... Quanto à despesa, né?
ela vai entrar no mesmo princípio. A gente estava falando de custos, né? Custos fixos e custo variável, mas a despesa, ela tem o mesmo princípio. O que que muda? Bom, muda ao que ela está vinculada, né? Quando a gente trouxe lá nas classificações, né, do que é custo, o que é despesa e tudo mais, custo é tudo aquilo que estava atrelado ao processo produtivo. Despesa é tudo aquilo que está atrelado ao processo de venda, né, o processo de administração da empresa. Então, lembrem sempre disso. Considerando que nós agora vamos definir despesa fixa e despesa variável, então o que nós temos? A despesa fixa, similar ao que acontece com o custo, é aquela que não vai variar, tá? Diretamente com a venda do produto. Ou seja, é aquela despesa que vai existir independentemente se ocorrer venda ou não. É o mesmo princípio, só que custo é atrelado ao processo produtivo, despesa é atrelado ao processo de venda ou administração, né? É o funcionamento ali da empresa. Então, todo e qualquer gasto, né? Toda e qualquer despesa que vai existir, independentemente se ter venda ou não, né? Se a empresa estiver ali vendendo ou não, a gente chama de despesa fixa. Como, por exemplo, está aqui, ó, o aluguel da loja, o salário do vendedor. Eu vou ter que pagar, né? Vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar. O raciocínio é o mesmo, só muda o parâmetro, né? Que lá no custo era o que você produz e na despesa é o que você vende. Agora, na despesa variável, o que a gente tem? A despesa variável é aquela que varia diretamente com a venda do produto. Ou seja, essa despesa ela só existe se ocorrer a venda. Então, é sempre o mesmo princípio. Ele está atrelado à existência ou não de alguma coisa. Despesa fixa. Não vendi. Ela ainda existe? É fixa. Despesa variável. Não vendi. Ela deixou de existir? Deixou. Pô, então é variável. Porque ela só existe quando eu vendo. Mesmo princípio, tá? De quando a gente trabalha a respeito do custo. Belezinha? Tranquilinho? Podemos avançar para encerrar? Estou sentindo vocês já aí. Vocês estão vendo? Vocês estão vivos, minha gente? Cadê vocês? Aqui. Aqui, professor. Pois segura. Vamos lá, já vamos encerrar. Não precisa ficar nesse desespero aí, não. Eu sei que é sábado, tá todo mundo aí morrendo de preguiça, mas já estamos caminhando para o fim. Olha só, para a gente trazer aqui um resumão, né, do que é que seria. E agora eu quero ver vocês falando, que agora é a hora do resumo, que é para ver se vocês fixaram. Não tiver fixado, a gente volta lá para o início. Bora lá. Pessoal, nós podemos classificar os custos, tá? Em duas categorias. A primeira delas, quanto à apropriação. Ela pode ser direto ou indireto. O que é o custo direto? Não digam para mim que eu falei sozinho esse tempo todo, não. O que é o custo direto? Pode falar, não se acai, não. Fácil de determinar. Exato, é aquele que a gente consegue apropriar de forma direta. Então, ó, não precisa de rateio. Então, você já vai aplicar ele direto ao produto. E, né, de forma contrária, o custo indireto é aquele que nós vamos precisar fazer o rateio, ou seja, a divisão. Você não consegue apropriar ele de forma imediata. Ele tem que passar por um processo de divisão. Agora, quanto ao nível de atividade, né, nós podemos classificá-los como os fixos. O que é o fixo? É o valor que não muda. Por exemplo, todo ano,
Ou todo A produção. mês? É o que não muda. Não é que não muda, é que ele não vai variar, independentemente se a empresa funcionar ou não, ele sempre vai existir, tá? Ele pode mudar, é só para Sempre tomar será esse cuidado. cobrado. Uhum. É só para tomar esse cuidado, porque ele pode sim mudar. Então, na verdade, é o quê? Sempre existe. Esse aqui é eterno, independentemente da empresa. Independente da produção. Exatamente, independente da produção ou vendas. E já o custo, né? O variável, ele é aquele que só existe. Exatamente. Vamos definir. É o contrário do fixo. É só quando a empresa produzir. Se alguém escrever no exercício que Produz, é o contrário. É isso. De- Depende da. Se alguém botar na prova dizendo isso, rapaz, é o contrário do fixo. Então, o custo misto nada mais é do que o somatório dos dois. Quando você tem uma parte fixa, né? E você tem uma parte variável. Dos dois, né? Exatamente. Aí tá a resposta da prova. O que é o fixo? É o contrário do variável. O que é o variável? É o contrário do fixo. E o que é o misto? É o somatório dos dois. Mistura Rapaz. Aí você responde tudo sem responder nada. Quem não quer. Exatamente. Não, Resposta vai pronta. contar, né? Não é possível. Olha só. Salário mais comissão, pessoal, é o que nós chamamos de misto. Você tem aqui uma parte fixa, uma parte variável. Molezinha. Ilustres. Aluguel que varia conforme a venda também é um misto, não é isso? Também é um misto. Porque ele tem a parte fixa e uma parte variável. E aí, ilustres, o que eu quero, como sempre, né, é que vocês tenham o entendimento, tá? Não decorem. Vocês peguem esse princípio, que é isso aí que vocês estão mencionando. Porque quando vocês têm isso, tá, em mente, vocês vão conseguir classificar de forma tranquila. Sempre, né? Sempre vocês vão conseguir fazer esse processo de classificação de forma tranquila. Vai fluir naturalmente. E aí os ilustres vão conseguir sempre estar classificando tudo. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar logo no chat e também vou colocar no grupo, tá? Para a gente fazer uma atividade que vai ficar com vocês, para vocês me entregarem. A aula, professor, não, vocês têm para me entregar até a sexta-feira. Não interessa se a gente não vai se encontrar presencialmente na sexta. Grande Silvio, vem aí. Então, vou passar para vocês agora uma atividade. E vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum questionamento? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo. Pronto. Ilustres, foi um prazer inenarrável estar aí com vocês agora essa tarde de sábado maravilhosa. Vocês estão livres aí, dispensados, podem agora ir para o churrasco, beber a cervejinha e a gente se encontra em breve. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, gritem socorro. Beleza. Boa tarde, professor. Boa tarde, bom Bom fim de semana. Rodrigo e a Valeu, turma aí gente. também. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau.